8 coisas que você deve saber antes de ciclar. É exatamente isso que eu vou cobrir no Marombologia de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo do quadro Marombologia. Meu nome é Caio Botura, sou fisiculturista, autor e formado em Strength Conditioning nos Estados Unidos. E o intuito desse quadro é esclarecer dúvidas e quebrar mitos sobre nutrição e musculação e demonstrar de forma clara e didática como que a teoria funciona na prática. E o roteiro desse vídeo foi feito em conjunto com Dudu Halush, nutricionista, bacharel em física, mestre em física pela USP, autor dos livros Hormônios no Fisiculturismo e Nutrição no Fisiculturismo, grande experiência preparando atletas de fisiculturismo, professor de diversos cursos de pós-graduação, lecionando disciplinas relacionadas à nutrição esportiva, fisiculturismo, obesidade, bioquímica e fisiologia. E professor da Universidade Maromba. Se você quiser aprender mais com ele, acesse universidademaromba.com. Então, se você é natural e está pensando em ciclar, é muito importante que você veja esse vídeo até o final. E se você já ciclou e está pensando em ciclar de novo, ou se você está usando as paradinhas e não está tendo os resultados que você queria, bom, presta atenção nesse vídeo. Primeira pergunta, acho que a mais comum de todas é: quando ciclar, Caio? Qual é o momento ideal para começar a ciclar? Acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo. E a gente pode começar falando sobre o limite natural. Muita gente acredita que o momento ideal para ciclar seria quando você atingir o limite natural. Mas o limite natural é algo muito abstrato, muito difícil da gente definir para a grande maioria das pessoas. Sem falar que eu pessoalmente não acredito que exista de fato um limite natural, onde seu corpo vai parar de responder simplesmente porque você atingiu o máximo que ele pode chegar. Eu acredito que é sempre possível a gente continuar tendo resultados e melhorando. Porém, eles vão vir muito mais devagar e vão ser muito mais difíceis de serem notados. As observações de alguns estudiosos, como Lyle McDonald e Alan Aragon, é que você vai ter bons ganhos de massa magra nos primeiros 4 anos de treino natural. A partir disso, já fica muito difícil e, como eu falei, os resultados vêm muito devagar e são muito mais difíceis de serem notados. Alan Aragon e Lyle McDonald têm alguns modelos de limite natural e Casey Butt e Martin Beckham também têm alguns bem interessantes e eu vou mostrar eles para vocês. Mas lembrando, esses 4 anos de treino não são só 4 anos de frequentar a academia. São 4 anos com conhecimento e dedicação para que você realmente extraia o máximo do seu físico nesse período de tempo. Eu conheço muitas pessoas que praticam musculação há quase 10 anos e não chegaram nem a 50% do seu potencial genético natural. Algumas delas não chegaram nem a 10%. Então esses 4 a 5 anos que os estudiosos falam, realmente são anos aí com muita disciplina e consistência. Consistência é a chave. Ah, e conhecimento. Conhecimento é tão importante quanto a consistência. Na verdade, na minha opinião, até mais. Eu vou retirar esses modelos de limite natural aqui do meu próprio livro Natural Bodybuilding, o guia completo de treino, beleza? Então aqui na página 93 a gente vai achar os modelos de limite natural de Alan Aragon, Lyle McDonald e Casey Butt. Vamos começar com o de Lyle McDonald, que eu acho muito interessante. Ele diz que no seu primeiro ano de treino você tem um potencial de ganho de músculo de 9 a 11 quilos durante o ano todo, ou seja, cerca de 1 quilo por mês. No segundo ano de treino, seu potencial de ganho de músculo já cai pela metade praticamente, de 4 a 6 quilos por ano, ou seja, cerca de meio quilo por mês. No terceiro ano de treino, lembra, com consistência, conhecimento, disciplina, você vai ter um potencial de ganho de músculo de 2 a 3 quilos apenas, cerca de 250 gramas por mês. Isso a gente está falando de músculo, tá? De massa magra. Você pode ganhar mais caso você esteja fazendo um bulking, né? Comendo muito, ficando retido até e etc, ou até mesmo engordando, mas a gente está falando aqui de potencial de ganho de músculo. E no quarto ano, né, do quarto ano para cima, você vai estar ganhando aí cerca de 1 a 1,5 kg de músculo por ano, ou seja, não vale nem a pena calcular aqui por mês. Já Alan Aragon, ele define aqui um pouco diferente, ele não fala por ano de treino, e sim se você é iniciante, intermediário ou avançado. O iniciante, ele fala que tem um potencial de ganho de músculo de 1 a 1,5% do seu próprio peso corporal por mês. Ou seja, se você é um iniciante de 100 quilos, que é um pouco improvável que aconteça, mas só para simplificar os cálculos, você vai ter um potencial de ganho de músculo de 1 a 1,5 quilos por mês, que já é bem parecido aqui com o modelo de Lyle para o primeiro ano de treino. Intermediário, de 0,5% a 1% do peso corporal por mês, e avançado, de 0,25% a 0,5% do peso corporal por mês. E agora eu vou ler essa parte aqui do meu livro para introduzir o modelo de Casey Butt. Os dois modelos acima, os que eu acabei de citar, são bem simplificados e não levam em consideração alguns fatores para calcular o potencial de ganho de massa magra. O fisiculturista natural Casey Butt fez uma análise de alguns dos melhores fisiculturistas naturais e desenvolveu uma calculadora que prevê o potencial de ganho de massa magra, levando em consideração a altura, tamanho do punho e tornozelo e o objetivo de percentual de gordura. Então vamos lá, modelo de Casey Butt. Se você tem a minha altura, que é 1,73, você vai ter um potencial aí máximo de peso de 85,7 quilos com 10% de BF. Ou seja, é muito importante a gente ter o BF, porque você pode ter 85 quilos e ficar muito
muito retido, muito gordo, ou ser muito seco. Então é importante que ele use esse parâmetro aí do 10% de BF. Ou seja, minha massa magra total seria de 77,1 kg. Para 1,77 de altura, o máximo aí é 89,8 kg com 10% de BF, massa magra total de 80,7 kg e 1,83 de altura, 93,44, massa magra 83,9. E por último, o modelo de Martin Becken. Martin Becken é famoso pelo seu site, o leangains.com, e elaborou um modelo mais simples do que o do Casey. O modelo dele é baseado em observações de fisiculturistas naturais em nível de campeonato, com um percentual de gordura entre 4 a 5%. A equação é a seguinte: altura em centímetros menos 100 igual limite de peso em quilos possível com 4 a 5% de gordura corporal. Ou seja, se você tem 1,75, o seu peso máximo no palco aí, né, bem seco, vai ser de 75 quilos. Então, com isso, a gente pode falar que o ideal seria você ter pelo menos 4 a 5 anos de treino bem feito para você começar a pensar no seu primeiro ciclo. E dessa maneira, você vai explorar ao máximo o seu potencial genético e também conhecer o seu corpo, entender um pouco mais sobre nutrição e comidas que funcionam melhor para você e também o tipo de treinamento que você vê mais resposta no seu físico. E eu recomendaria você esperar aí depois dos 20 anos de idade para pensar em ciclar, tá bom? Não acho muito interessante um adolescente estar ciclando, pois você está em fase de crescimento, tá com os hormônios da flor da pele e não vale a pena queimar esse cartucho aí, queimar essa fase que você vai ter uma propensão de ganhos muito boa já, né? Que é a melhor fase da sua vida para você estar treinando e ganhando massa magra e realmente desenvolvendo o corpo como um todo. Sem falar que na adolescência a gente é muito impulsivo e burro. E aí você pode acabar tomando uma decisão que você vai se arrepender muito lá na frente, o que não é muito ideal. Então, espere depois dos 20 para começar a tomar algumas decisões aí. E uma dessas decisões vai incluir se você realmente quer competir e quer dedicar sua vida a ser um atleta e viver do esporte. Porque se você não tem uma dessas coisas como objetivo, eu acho que nem vale a pena você pensar em ciclar. Além disso, o número de receptores parece algo muito importante para a resposta de uma pessoa com esteroides. Ou seja, se você já não responde bem a sua testosterona endógena natural, você não vai responder bem com esteroides. Por quê? Porque os receptores do seu corpo vão ser os mesmos. Os mesmos que se ligam à testosterona endógena que você já produz, vão ser os que vão se ligar à testosterona sintética que você vai usar como forma de esteroide. Então, se você já não tem um bom número de receptores androgênicos e não responde muito bem à sua testosterona natural, independente do nível que ela seja, estou falando de normal, tá? Não níveis deficiente clinicamente falando, você provavelmente não vai ter bons resultados com esteroides. Na verdade, você pode ter muito mais colateral do que resultado, o que é um tiro no pé. Bom, segunda coisa, quais marcadores de saúde eu devo ficar de olho? Eu devo ver se está dentro dos níveis normais antes de eu fazer o ciclo e também durante meu ciclo. Os principais exames que podem alterar com o uso de esteroides são o hemograma, o perfil lipídico, o colesterol, as enzimas hepáticas TGO, TGP, GGT e alguns exames hormonais, LH, FSH, testosterona, estradiol e prolactina. A maioria das alterações pode não ser preocupante a curto prazo, mas é muito importante ter um acompanhamento profissional e monitorar os exames para isso não se tornar um problema sério lá na frente. E se você já tem alguma alteração desses marcadores naturalmente sem usar nada, é melhor evitar o contato com esteroides anabolizantes, pelo menos até você colocar tudo dentro dos eixos normais. Os esteroides são potencializadores, eles aceleram processos. Então, do mesmo jeito que ele acelera o processo de ganho de massa magra no seu corpo, ele vai acelerar também se você tiver alguma propensão, alguma doença, fazendo com que você possa ter problemas sérios de saúde muito cedo. Se você tem algum histórico de problemas do coração, colesterol ou pressão alta, é melhor você evitar contato com anabolizantes. Terceira coisa, e uma pergunta muito comum também é: o que eu devo usar no meu primeiro ciclo? Bom, se você nunca usou esteroides, é muito recomendado que você comece com doses baixas e uma droga de meia-vida curta. Todo expert que eu conheço sobre o assunto vai recomendar ao iniciante começar com drogas de meia-vida curta, porque dessa forma você consegue ter uma estabilidade melhor da droga na sua corrente sanguínea, você não tem muitas oscilações, dessa maneira você controla um pouquinho melhor os colaterais e também você entende melhor como o seu corpo está respondendo àquela droga. Sem falar que você vai ter uma recuperação mais rápida no seu pós-ciclo. Esteroides com meia-vida longa, como o cipionato, por exemplo, eles vão demorar um pouco mais para responder e também vão te dar mais oscilações, flutuações, seus níveis hormonais, que pode não ser ideal. Sem falar que se você tiver um colateral um pouco mais forte, você tirar essa droga completamente, ela vai continuar agindo no seu corpo por mais alguns dias, talvez semanas, e aí, mesmo sem tomar nada, você ainda vai estar tendo que lidar com esse colateral, ou até mesmo vai estar piorando ele. Então, o recomendado seria o propionato, que é um éster de meia-vida curta. Eu recomendo fortemente a testosterona como primeira e única droga. Na minha experiência pessoal e observacional, eu vejo que a testosterona é o melhor hormônio para homens começarem com o primeiro ciclo, porque é o esteroide mais parecido com a testosterona endógena que você já produz, que é algo natural do seu corpo, e você vai entender melhor como o seu corpo responde aos hormônios. E é possível sim você fazer ciclos também sem a testosterona com outros esteroides derivados da nandrolona ou do DHT. Mas muitas das vezes esse tipo de ciclo gera o colateral de queda de libido, né? Você fica broxa. O que você consegue resolver adicionando a testosterona. Quarta coisa:
Qual a dosagem semanal aceitável para um primeiro ciclo? Bom, para o primeiro ciclo, o ideal é você ficar abaixo de 400 a 500 mg por semana para homens e de 50 a 70 mg para mulheres. Mas lembrando que isso vai depender muito também do tipo de esteroide utilizado. Lembre que quanto maior a dose, maior os colaterais, e não necessariamente mais resultados. Seja prudente para explorar melhores resultados com a dieta e treino e diminuir os riscos dessa maneira. Quinta pergunta que talvez você vai me fazer. Caio, eu faço só um ciclo e já tá bom, posso parar por aí? Ou eu tenho que fazer vários ciclos? Ou eu tenho que tomar bomba pro resto da minha vida e nunca mais parar? Bom, uma coisa eu tenho certeza, você não vai virar um atleta pro com um ciclo só. Você não vai virar o Ronnie Coleman com um ciclo só. Ninguém vai virar um grande atleta apenas com um ciclo. O problema é que muita gente deposita muita esperança nas drogas e muita gente tem essa ilusão que os anabolizantes são milagrosos. Olha, eu conheço muita gente que já quebrou a cara achando que ia tomar as paradinhas, ficar gigante, virar atleta pro e viver disso. O problema das pessoas é que elas são imediatistas, elas querem resultados agora. Então, quando elas não veem resultado natural, elas partem para os anabolizantes e aí elas quebram a cara, porque elas veem que o resultado não vem tão rápido assim com esteroides, principalmente quando elas não aprenderam a fazer dieta nem treinar antes de começar a usá-los. Olha, dificilmente uma pessoa que faz um ciclo vai fazer só um. Porque a pessoa vai gostar dos resultados, vai gostar da maneira que ela se sente usando esteroides, porque ela vai ter mais resultado, vai ficar mais confiante, vai ter um humor melhor e vai querer parar por aí. Muito provavelmente ela vai querer continuar ou fazer outro ciclo depois. E um dos maiores e mais perigosos colaterais dos esteroides é a dependência psicológica. Praticamente todo usuário de esteroide tem dependência psicológica. E com o tempo, o cara que começou achando que ia fazer só um ciclo passa a usar eles de maneira crônica. E os efeitos colaterais pós-ciclo também costumam ser muito desagradáveis, mesmo você fazendo uma boa TPC. Se você não sabe o que é TPC, significa terapia pós-ciclo, que é muito necessária, porque durante o ciclo você acaba inibindo o seu eixo HPT e aí você precisa restabelecer ele fazendo essa terapia. Entre os principais colaterais do pós-ciclo estão a queda de libido, a baixa energia, perda de músculo, praticamente tudo que você ganhou durante o ciclo, ganho de gordura, fadiga e humor depressivo. E olha, como uma pessoa que usou esteroides por 2 anos continuamente e agora está 4 anos sem usar nada, eu posso confirmar todos esses sintomas. E devido a esses sintomas, muitos usuários passam a emendar um ciclo no outro. E se você planeja usar esteroides para o resto da vida, você tem que ter consciência que eles trazem efeitos deletérios para a saúde e também reduzem sua longevidade. Procure um especialista e estude muito para entender os riscos e como minimizar os danos à saúde pelo uso crônico. Sexta coisa que você deve saber, que muita gente também me pergunta: Caio, quais manipulados, que outros medicamentos, que outras coisas eu devo colocar na conta disso tudo na hora de fazer um ciclo? Cara, eu gostei muito da resposta do Dudu para essa pergunta. A maior proteção do usuário de esteroides anabolizantes é o conhecimento. Assim, você pode ter noção dos colaterais esperados com as drogas utilizadas. Esses combos de proteção intraciclo são muitas vezes ilusórios e podem acabar agravando os efeitos colaterais. Se você usa uma droga muito hepatotóxica, a melhor coisa é você cuidar da dose, do tempo de uso, da saúde, evitando outras drogas ou medicamentos hepatotóxicos também e monitorar com os exames. Se você tem ginecomastia, é possível resolver em pouco tempo com medicamentos apropriados, como o tamoxifeno, por exemplo, sem a necessidade de fazer uso contínuo de protetores. Entender o que você está fazendo é a melhor proteção. Sétima coisa que você deve saber antes de ciclar: quanto que você vai gastar em média nesse seu primeiro ciclo? Essa é uma pergunta muito comum, mas também a resposta é muito relativa. Vai depender da dose que você está usando, do tipo de droga, aonde você compra, o tempo de duração do ciclo e muito mais. Nas dosagens faladas nesse vídeo, é razoável você gastar aí entre 250 a 750 reais nesse seu primeiro ciclo. Lembrando, isso não conta protetores nem peptídeos. E a oitava coisa que você deve saber antes de ciclar é: quais colaterais eu devo esperar desse meu primeiro ciclo? A acne é o efeito colateral mais comum. E se você já teve problemas com acne na adolescência, já tem uma predisposição a ter bastante acne, eu sugiro você ficar meio longe de esteroides anabolizantes, principalmente se isso for algo que te incomoda muito. Eu, por exemplo, quando comecei a ciclar, comecei com uma TRT na dosagem de 100 mg por semana. Eu não tive nenhum efeito colateral como acne, ginecomastia e esses mais comuns. Porém, quando eu subi as doses e adicionei outras drogas para competir, eu tive muita acne, principalmente nas costas, e tem algumas marcas até hoje por causa disso. E me incomodou bastante, mas agora não tenho mais esse problema. E conversando com outros usuários, parece que isso é muito comum. No começo você tem bastante acne mesmo, principalmente se você já tem uma propensão genética a isso, e depois com o tempo seu corpo acostuma e acaba não tendo mais tanto ou acaba não sendo um problema muito grave. E a acne, que é a consequência do uso de esteroides, geralmente acontece nas costas. A ginecomastia pode ser comum também, principalmente se você usar testosterona no seu ciclo, e alterações no hemograma e no perfil lipídico acontecem facilmente também, mas geralmente tendem a normalizar após ciclo. A queda de cabelo ela já é menos provável se você
você for cauteloso nas suas doses. Nas mulheres é comum também o hirsutismo, que seria o crescimento de pelos em lugares inesperados, como barba, bigode, e a menorreia, que seria a perda do ciclo menstrual. E essa perda geralmente dura alguns meses e pode voltar ao normal. E nas mulheres também pode acontecer a virilização se você passar um pouco do ponto nas doses, que aí a voz começa a engrossar e você começa a adquirir características mais masculinas. Os piores efeitos colaterais provavelmente vão ser no pós-ciclo, mas a intensidade vai variar de pessoa para pessoa. A dependência psicológica, na minha opinião, é o pior dos colaterais e é algo que você tem que estar preparado e pensar muito antes de você fazer o seu primeiro ciclo, porque pode ser um caminho sem volta. E é claro, se você pensa e quer ter filhos no futuro, tome cuidado, porque você pode ter problemas de fertilidade. Eu mesmo estou passando por isso. Fiquei natural agora, estou já há 4 meses porque estou tentando engravidar a minha esposa. Meu último espermograma deu tudo normal, mas já fazem 9 meses que a gente está tentando. Então é isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero muito agradecer meu patrocinador Underlabs por me dar todo o apoio para conseguir produzir vídeos de qualidade para vocês. Se você quiser os melhores suplementos do mercado nacional, acesse lojaunderlabs.com. Ou você também pode ir na Madrugão Suplementos. O meu cupom Caio vale para os 2 sites. E lembrando que do dia 5 a 2 de abril vai estar rolando o maior evento que eu já fiz até hoje, o projeto Tanque de Guerra, onde eu, Caio Botura, vou ensinar para você o que ninguém te ensina e tudo que você precisa saber para conquistar o shape que você sempre quis e realmente um shape que vai te dar orgulho ao se olhar no espelho. Então se inscreva no primeiro link da descrição agora porque o tempo está acabando. Muito obrigado, deixa seu like que ajuda muito no canal, comenta o que você achou do vídeo aqui embaixo e se inscreve se você ainda não é inscrito. Valeu, falou e fui!